Muito boa noite a todos vocês aí que vão me acompanhar a partir deste momento, né? Edital bateu a porta, edital aí do concurso da Prefeitura de Macaíba. Então já estamos aí com a preparação, né, rumo a tão sonhada aprovação neste concurso, tá certo? Então sejam todos muito bem-vindos. Eu já deixei aí disponível, pessoal, o material. Então é só você subir, arrastar aí o chat para cima. Você vai ver que tem lá no comecinho, a primeira mensagem da live é a mensagem do link do material. Eu separei 5 questões da banca Consulplan com 2 L's, 5 questões de gramática e na próxima semana vou responder mais 5 questões de interpretação de texto, totalizando aí 10 questões. E nós vamos fazer uma análise hoje dos principais aspectos de gramática, o que é que você tem que estudar, o que é que você tem que priorizar, tá bom? E aí fica o convite para a próxima semana. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva para receber a notificação da próxima aula, tá bom? E a próxima aula eu vou confirmar ainda, eu vou confirmar quando vai ser o dia e horário da próxima aula, tá bem? E aí vai ser só interpretação de texto. E aí lembrando que no edital do concurso de Macaíba vai cair, tá no edital, o assunto de figuras de linguagem, né, que é incomum em alguns concursos, mas como ela cobra, então eu vou falar disso na próxima semana. E aí, pessoal, comenta aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão animados aí, né, para enfrentar essa maratona aí, né, de 3 meses praticamente para a prova de concurso, 3 a 4 meses de preparação para concurso, tá certo? Clicando no link, vai abrir. Deixa eu ver se está abrindo. Vai abrir, se abre aqui. Bom, tá aqui, né, pessoal? Comentaram aí que não estava abrindo, né? Mas aí, ó, clicando no link vai aparecer, ó. Deixa eu só dar um, ó. Tá aí, ó. Vai dar um foco aí, ó. Aqui tá o material, certo? Aí vocês vão ter acesso aí, ó, aos slides, tá bom? Os slides e o gabarito das questões, tá bom? Para acompanhar. Beleza, né, pessoal? Então, qualquer dúvida, deixa aí seu comentário, deixa aí sua informação, tá certo? Que vai dar tudo certo. Tranquilo, pessoal? Então, vamos ver quais são os conteúdos, né, de português, né, que vão ser e que vieram, né, que estão aí no edital, né? Então, olha só na tela de vocês para acompanhar. Eu tenho aí dois assuntos principais, né? 2 tópicos principais, certo? Eu tenho aí o assuntos de texto e assuntos de gramática, tá certo, pessoal? Então ele cobrou muito conteúdo, né? Veio praticamente todo o assunto de português, né? E ainda mais por si só, veio o assunto de figuras de linguagem, veio também o assunto aí, ó, de correspondências oficiais, e não é todo concurso que cobra, tá bom? Só para deixar claro, essa redação aqui não é a redação de redigir. Redação de correspondências oficiais, você vai estudar, né, o que é um memorando, o que é um ofício, vai entender quais são os princípios que correspondem às correspondências oficiais. E aí, pessoal, eu já deixei a sequência dos conteúdos, certo? De uma forma hierárquica, certo? No edital antes, ó, tinha crase antes de regência, não pode. Primeiro você tem que estudar regência para depois estudar crase, tá bom? Então esse aqui são os conteúdos presentes aí no edital do concurso de Macaíba, tá certo? Se você for estudar, certo? Se você for se preparar para este concurso, se você está aqui realmente só mesmo para aprender regras de português, tudo bem. Se você vai fazer o concurso, faça um estudo alternado. Se você vai estudar 2 dias português, estuda um dia texto e um dia gramática, tá certo, pessoal? Não menospreze o estudo da interpretação de texto, tá certo? Não menospreze, tá bom? Não menospreze, porque praticamente aqui nós vamos ter 6 assuntos que vão responder aí a 50% da prova, tá bom? Então é importante a gente destacar esses pontos importantes aqui, tá certo? Então, o primeiro assunto que nós vamos estudar é o assunto de morfologia, que é o emprego das classes e palavras. Ele diz, ó, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Emprego e sentido que exprime as relações que estabelece. Então,
basicamente aqui é o que todo concurso cobra, emprego das classes de palavras, tá certo? No caso aqui nós vamos falar sobre isso hoje, né? Aí eu tenho regência nominal e verbal, emprego do sinal indicativo de crase, sintaxe da oração e do período, concordância nominal e verbal, certo? Emprego dos sinais de pontuação, ortografia oficial, acentuação gráfica e redação de correspondências oficiais, tá certo, pessoal? Aí eu vou dar uma dica para vocês assim, certo? Hoje eu não vou te dar com exatidão item por item do que ela mais cobra, mas eu vou fazer um pacto aqui com vocês, certo? Se este vídeo ele chegar a 1000 visualizações, 1000 visualizações, quando ele chegar, eu vou liberar a análise da banca em um e-bookzinho, no PDF. E aí o que é que eu vou fazer para construir esse e-book? Eu vou lá, por exemplo, em uma plataforma de questões de concurso. Eu pego aí, eu filtro lá, emprego das classes de palavras, banca, Consulplan. Aí você vai olhar o quê? Você vai observar que a Consulplan cobra muito advérbio, artigo, preposição. É um dos concursos que cobra formação de palavras aqui dentro. Então toma muito cuidado, porque um dos possíveis assuntos do concurso é formação de palavras, é o estudo do prefixo, é o estudo do sufixo, da formação parassintética. Então isso aqui eu vou marcar uma aula para falar desse conteúdo complementar aqui dentro de emprego das classes de palavras, tá bom, pessoal? Então eu vou lá, eu vou pegar, aí você vai, quando você filtrar, vai ter assim, 150 questões de morfologia da banca Consulplan. Aí você vai ver, ó, das 150 questões, ele cobrou substantivo, ele cobrou adjetivo, e tem que entender como é que ele está cobrando, né? Porque às vezes você, Edson, eu estudei substantivo concreto, primitivo, derivado. A maioria dos concursos não cobra isso. Mas Edson, a Consulplan ele cobrou em 10 questões. Beleza, então aí você faz o estudo adaptado de acordo com a banca, né, daqui do concurso. Bom, pessoal? Então aí, nós vamos ter essa visão geral aí desses conteúdos de português, tá certo? Siga essa sequência que eu coloquei, comece por morfologia, de olho nas questões de concurso da banca, tá certo? E aí, neste concurso, você pode aplicar um princípio que é o estudo reverso, que aí também dá um nome assim de engenharia reversa. O que é o estudo reverso? É você pegar as questões da banca Consulplan de morfologia, olhar o que ela cobra e item por item. A questão, o gabarito é advérbio, mas o que é advérbio? Advérbio é uma classe invariável. Sim, mas como é que eu consigo identificar o advérbio numa prova como essa? Certo? Isso eu vou fazer no meu curso de português para Macaíba, que um dos bônus é 250 questões comentadas da banca Consulplan. Então você não vai se preocupar em ficar procurando as questões. Já vai vir as questões no PDF e as questões todas são comentadas e revisadas. Atenção, além do comentário da questão, eu faço uma revisão daquele conteúdo importante na hora da prova, tá bom? Então vamos continuar aí, pessoal. Então fechou. Parte de assuntos de gramática, eu vou ter isso aqui, certo? Assuntos de gramática, então é ideal entender cada item desse, o que é que ele cobra em cada um desses caras. Como eu falei, ó, dentro de emprego das classes e palavras, certo? No caso aí, emprego das classes e palavras, ele cobra também formação de palavras, tá certo? É muito comum também cair em concurso, certo, pessoal? Então, olha só, assuntos de texto, gente, eu vou fazer uma análise da banca em assuntos de texto. Confesso a vocês que neste exato momento, eu ainda não consegui fazer um raio-x de interpretação e compreensão de texto. Mas na live da próxima semana, eu vou fazer um raio-x, mostrar quais são os assuntos de cada item desse que é cobrado, tá certo? O principal objetivo daqui era dar um pontapé, tá? Estar com vocês, conversar com vocês, interagir com vocês, explicar 5 questões da banca para a gente já ter um esquema. Certo, pessoal? Tranquilo, né? Então tá aí, pessoal. Assuntos de gramática, assuntos de texto. Tranquilo? Vamos ver então a nossa primeira questão, como é que ele cobra. Uma das questões que eu vi, pessoal, um dos modelos de questões, eu escolhi 5 questões modelos que se repetem nas provas da Consulplan. Uma dessas questões modelos é essa questão 1 aí, ó. Quanto à classe gramatical, ou seja, morfologia,
tem-se a correspondência. Então, aqui é uma questão modelo que você vai ficar atento, porque ele quer o quê? A correspondência correta. Ele vai destacar um termo e vai afirmar a classe morfológica. Quando ele faz isso, basicamente ele vai cobrar vários termos. Ele cobrou aí o advérbio, ele cobrou o artigo, ele cobrou o pronome relativo, ele cobrou novamente o advérbio, certo? E aí, neste caso, é para você relacionar a questão da classe morfológica, tá bom, pessoal? Vamos começar então aqui. Vamos começar com a B. A B diz assim: a minha resposta parece óbvia. Neste caso, ele diz que esse A é artigo. Errado, pessoal. Por que esse A não pode ser artigo? Primeiro princípio para ser artigo. O primeiro princípio para ser artigo é que artigo é a regra do boi e da vaca. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Para ter artigo, necessita de ter substantivo. E aí, quando você vai à morfologia, vai dizer o quê? O artigo é a classe morfológica variável que define ou indefine quem? O substantivo. Então, necessariamente, o artigo vem antes do substantivo. Quando ele disse a mim, o que é que vem à frente do a? Mim. O que é o mim? Pronome pessoal. E aí você decora. O a antes de pronomes pessoais, a ele, a ela, a nós, a vós, a ti, certo? O a vai ser uma preposição. Eu explico. Quando o a é preposição, é uma lista exemplificativa. São vários itens quando o a é preposição. Aqui é uma delas, o a antes de pronomes pessoais, ele é uma preposição e não artigo. Então, quando eu volto aí para a questão, eu elimino a letra B. Esse a não é artigo, porque o a vem antes de mim. Mim é um pronome pessoal. Se mim é um pronome pessoal, o a mais pronome pessoal, o a aí ele é uma preposição. O a é uma preposição. Tranquilo? Vamos para C. Alguém alegará que dessa forma aprendiam alguma coisa. Alguém alegará que dessa forma aprendiam alguma coisa. Neste caso aqui ele diz que é pronome relativo. Errado. Pronome relativo serve para retomar coisas ou seres. O pronome relativo ele retoma coisas ou seres. Tem de lembrar também que o pronome relativo você pode substituir por o qual ou pode substituir por a qual. Beleza? Coisa que aqui você não pode trocar. Você não pode dizer alguém alegará o qual dessa forma aprendiam. Não, você não tem como. E outra, pessoal, o pronome relativo, como eu falei, ele retoma coisas ou seres. Esse cara aqui está relacionado a quem? Ó? Alguém alegará que. Esse que está ligado a alegará. O que é alegará, professor? Alegará é verbo. E aí, olha só, gente. O que como conjunção integrante, a ideia principal é que ele esteja relacionado a verbo. E aí você consegue substituir a conjunção integrante por isso. E aí você observa que eu consigo dizer alguém alegará isso. Neste caso aí, ó, não é pronome relativo a ser. A ser é uma conjunção integrante. E aí eu tenho que ficar atento justamente para diferenciar quando o que ele é relativo ou quando o que é conjunção. Todas as bancas praticamente cobram essa diferença de pronome relativo e de conjunção integrante, certo? E de conjunção integrante. Neste caso aí, a C está errada. Quando eu vou para D, até quando temos de pensar a respeito das armadilhas da internet? Este até ele não é advérbio, o até ele vai se enquadrar aqui como uma preposição, certo? Aí eu tenho que lembrar, pessoal, da listazinha das preposições. O a, o para, o com, o de, o por, o em, contra, perante, certo? Aí eu tenho o até preposição, que inclusive em crase, a crase é facultativa,
no caso, é claro que tem que ter a regência, mas é facultativa depois de até, certo? Então, o até aí ele não é advérbio, o até aí ele é preposição, tá certo? Neste caso, a de não é advérbio, o até é preposição, certo? Na letra D, alegará que, alegará isso, o que ele é uma conjunção integrante e não um pronome relativo. Tem de lembrar que quando eu me refiro ao pronome relativo, ele tem um papel de retomar uma informação presente anteriormente. Por exemplo, a população que busca sobrevivência. Aí eu tenho a população que busca sobrevivência, a população a qual busca sobrevivência. Aí eu tenho o quê? Um pronome relativo, tá certo, pessoal? Vamos voltar aqui, então. Quando eu olho a B novamente, pessoal, ó, se ele tivesse destacado esse A aqui, ó, se ele tivesse destacado o segundo A, esse A aqui, ó, a minha resposta pareceu... Esse segundo A aqui, ele é artigo. Esse segundo A, ele é artigo. Para ter artigo, tem que ter substantivo. Professor, como foi que você falou a regra do boi e da vaca? Aonde a vaca vai, o boi vai atrás, é justamente o seguinte, ó. A vaca é o substantivo. O boi é o artigo. Aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Então, necessariamente, eu tenho essa relação aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Então, perceba que aqui, ó, a resposta, o A é artigo, porque resposta é o quê? É um substantivo. Coisa que o A presente aqui não pode ser artigo, porque o mim não é substantivo. Certo? Beleza, pessoal? Aí nasce aí, pessoal, alegar a quê? Só para a gente frisar novamente, ó, alegar a isso, ó, o que ele equivale a isso, logo é uma conjunção integrante, certo? O que vai ser relativo quando ele relaciona coisas, relaciona seres. Aí sim. Lembrando aqui também que o relativo você substitui por o qual, por a qual. Então tá aí uma breve diferença, pessoal, uma breve diferença, certo? Uma breve diferença desses dois itens. Nas próximas aulas, como aqui é uma aula introdutória, nas próximas aulas ao vivo, eu vou aprofundar alguns conceitos importantes, tá bom? A resposta correta é a alternativa de letra A. Só a autenticidade resolve. Só a autenticidade resolve. Só a autenticidade resolve. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, porque esse só, ele pode ser um adjetivo e esse só pode ser um advérbio. Professor, o que é o advérbio? O advérbio é a principal classe morfológica invariável. É a principal classe morfológica invariável. Por invariável compreende uma classe que não flexiona. Mas quando ele cobrou o só, o que é que você vai fazer? O só, quando der ideia de sozinho, é adjetivo. Quando só der ideia de somente, é advérbio. Então, só, sozinho é adjetivo, só, somente é advérbio. Então, perceba que na frase só a autenticidade resolve, a ideia é de restrição. Somente a autenticidade resolve. Somente a autenticidade resolve. Certo? Aqui tem uma placa aqui na minha cidade que é só ultrapasse com segurança. O só é advérbio. Somente ultrapasse com segurança. Só, somente é advérbio. Só, sozinho é adjetivo. Tem um exemplo com o só sendo adjetivo. A criança ficou só em casa. A criança ficou só em casa. A criança ficou sozinha em casa. Só, sozinha é adjetivo. Só, somente é advérbio. Decora isso. Então, beleza, pessoal. A resposta, a alternativa de letra A. Tranquilo, pessoal? Deu para compreender por que a resposta é a alternativa A, certo? Deu para compreender, pessoal?
Beleza, né? A Cris está dizendo que a link do e-book, a material das questões de hoje, eu já postei o link lá no início. No início da aula tem o link lá no Google Drive, certo? Eu já abri aqui esse arquivo e eu já estou tentando abrir aqui de novo e novamente abre o arquivo aqui, né? Aulão de português, um Suplan e tem aí conteúdos das 5 questões da aula de hoje, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Qualquer dúvida pode deixar aí, tá certo? Nos comentários. A aula vai ficar salva aí, certo? Para você revisar depois, tá bom? Beleza, né, pessoal? Vamos para a questão 2, né? Vamos para 2. A 2 diz assim: o SCO, né, se referia à previsão de que até 2050 os brancos deixarão de ser a maioria da população americana, certo? Nesse trecho, o acento indicativo de crase está empregado corretamente. Assinale a alternativa em que o emprego da crase está incorreto, certo? Pessoal, ele quer incorreto. E aí, meus amigos? Quando ele quer crase incorreta, emprego da crase incorreta, você vai lembrar daquela listazinha da crase proibida. Vamos aí comigo. Vamos testar o conhecimento de vocês. Eu quero que vocês falem aí bem alto na sua casa para todo mundo ouvir. Quais são os casos de crase proibida? Quais são os casos de crase proibida? Vamos lá, pessoal, repita comigo aí, certo? O A tem que estar no singular aqui para entrar nesses casos, tem que estar no singular. E aí nós vamos ter o quê? O A mais. Primeiro item, o A mais masculino. O A mais masculino, a crase ela é proibida. Professor, qual é a justificativa de não haver crase em masculino? A justificativa é clara, pessoal. A crase é a junção de uma preposição mais um artigo feminino. Logo, a mais masculina, a crase é proibida. Aí eu tenho também aqui o A mais artigo indefinido. Eu tenho também o A mais plural. Eu tenho também o A mais verbo. Então, pessoal, esses 4 carinhas aqui são os 4 principais casos de crase proibida. São os 4 mais comuns que aparecem nas provas de concurso. O A antes de masculino, o A antes de artigo indefinido, o A antes de plural. Cuidado, pessoal. Essa relação aqui, ó, é A no singular e a palavra à frente no plural. Eu tenho que ficar atento quanto a isso. Então, eu tenho A mais plural, A mais verbo. Então, são as 4 principais. Ah, professor, mas em masculino, a exceção. Eu vou colocar aqui para você depois dizer que eu expliquei errado. A exceção, a exceção. Beleza? Não vou comentar agora, eu vou deixar para comentar na aula de crase que eu vou fazer com vocês. Aí eu tenho também mais uma listazinha, ó. O A antes de pronomes pessoais, o A antes de pronomes indefinidos, o A antes de pronomes de tratamento, o A antes de pronomes demonstrativos e o A com entre palavras repetidas. Aí eu tenho que ficar atento porque, pessoal, quando eu digo aqui, ó, pronomes demonstrativos, está se referindo a esses aqui, ó. Este, esse, esta, essa, isso e isto. Está se referindo a essas aqui, certo? Em relação a pronomes de tratamento, também há exceção.
Então, se você aprende esses principais casos aqui, A mais masculino, A mais artigo indefinido, A mais plural e A mais verbo, a crase vai ser o quê? Proibida. E aí, quando eu pego uma questão como essa, em que ele quer a incorreta, aqui facilmente você vai e marca a alternativa D. Na alternativa D eu tenho assim, olha, os imigrantes serão escolhidos por vários países europeus a partir da decisão tomada. Então eu tenho um A aqui, A mais verbo. O A mais verbo, a crase é proibida. O A vai ser empregado sem crase, pessoal. Vai ser empregado sem crase. Tá certo? Agora, pessoal, na letra A, ele diz assim: os refugiados também foram à Espanha. Vamos lá, gente. Uma coisa importante, certo? Uma coisa importante. Por que primeiro você estuda a regência? Primeiro tem que estudar a regência para depois estudar crase. Porque em regência é onde você vai compreender se há regência da preposição a. Você vai ter que identificar se os verbos ou os nomes eles exigem preposição a. Você vai ter que identificar isso. Aí quando eu pego aqui a A, ó, desculpa. Os refugiados também foram à Espanha. Foram à Espanha, foram a algum lugar. Foram a algum lugar, foram à Espanha. Espanha é um nome de lugar. No caso, ó, vai para o passo 2, que é a regra da crase. E lá em crase vai dizer o seguinte: nomes de lugares. Para receber crase, você tem que dizer vim da, você tem que dizer estive na. Então, olha só, foram à Espanha. Você consegue dizer eu vim da Espanha, eu vim da Espanha, eu estive na Espanha. Você consegue dizer. Edson, e se você disser assim, eu vou a Macaíba, vai ter crase? Primeiro item, quem vai a algum lugar. Tem regência. Vamos agora partir para a crase. Vamos pegar Macaíba. Você vai dizer o quê? Vim da Macaíba? Não. Eu vim de Macaíba, eu estive em Macaíba. Neste caso, Macaíba não recebe crase. Ah, Edson, eu vou a Paraíba. Vim da Paraíba, estive na Paraíba. Então, se você conseguir associar a nomes de lugares a essa ideia, vim da, estive na, crase a. Tranquilo, pessoal? Então, a justificativa da crase na letra A é justamente essa relação da crase nos nomes de lugares, tá bom? Olha B. A Europa tornou-se solidária à crise. Tornou-se solidária a algo. Tornou-se solidária a algo. Então, olha, houve a regência da preposição. Tornou-se solidária a algo. Aí vamos lá, gente. Existe uma regra geral que vai dizer assim, ó. Para você ver se tem crase ou não, você vai pegar a palavra feminina para saber se tem crase e equivaler a masculina. Só que quando você for fazer a equivalência, o masculino você tem que dizer aos. Inclusive aí eu chamo a regra do cachorro, se você conseguir latir. Então eu vou pegar assim, gente. Eu vou pegar crise, vou substituir crise por obstáculo. Vou substituir crise por obstáculo. Quando eu substituo, eu vou dizer assim, ó. A Europa tornou-se solidária ao obstáculo. Ao obstáculo. Perceba então, ó, para haver crase, eu vou ter que substituir a feminina pela masculina. Aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Aos. Vai ter que ter essa relação aí, tá certo, pessoal? Vai ter que ter essa relação. Beleza, gente. Então tá correto. Na letra C, eu tenho uma expressão à medida que. A expressão à medida que, certo? A ideia de à medida que vai entrar numa regra chamada de locução conjuntiva. E essas locuções conjuntivas dão ideia de proporção. Pessoal, é muita informaçãozinha,
que eu quero que vocês façam é o seguinte, ó. Peguei uma questão como essa, eu identifico aqui 4 regras. E aí você vai pegar cada regra dessa e vai fazer seu esquemazinho e vai aprender. Por que que a tem crase em Espanha? Por que que a B tem crase em crise? Por que que a C tem crase? Então é assim que estuda-se na forma o quê? Reversa, tá bom? Então, gente, ó, à medida que recebe crase porque é uma locução conjuntiva. E essas locuções conjuntivas que recebem crase vai ter ideia de proporção. Então, ó, à medida que os imigrantes chegam, eles são recebidos com boas-vindas. Neste caso, à medida que vai receber crase com essa justificativa aqui. Tá certo, pessoal? Então, fechou. A alternativa D, gente, uma questão com essa no dia do concurso, você não se preocupa nem nas outras, mas agora é o momento o quê? De parar e analisar, regra por regra, o que é que ela está cobrando para compreender, né, de forma plena essa relação dos conteúdos, tá bom, pessoal? Até domingo, pessoal, eu vou postar o raio-x da banca, tá bom? Eu vou postar o raio-x da banca falando de assunto por assunto. Eu vou fazer um vídeo isolado, é um vídeo de 10 minutinhos, então eu posto aqui no canal, tá certo? Aí você assiste para ter uma visão geral do que estudar, tá bom? Vamos para a 3. A 3 diz assim, gente, ó. Leia a oração a seguir. Aí diz assim: sua mãe sentiu orgulho de que você se comportou. E aí diz assim: quanto à classificação sintática, a oração em análise é subordinada. Certo? Aí ele diz assim, gente, ó, de que você se comportou. Certo, gente? Pessoal, não vai dar para falar de item por item aqui não, certo? Eu vou explicar a alternativa correta, certo? Eu vou explicar a alternativa correta, certo? Meu objetivo principal aqui é mostrar para você as respostas corretas, tá certo? Para também não ficar um vídeo muito longo, tá certo? E aí o que é que eu vou ter aqui, ó? De que você se comportou? Decora essa fórmula aqui, ó. Decora essa fórmula aqui, gente, ó. Decora a fórmula. Nome mais preposição mais que e se. Certo? Nome mais preposição mais que e se. Nome mais preposição mais que e se. Decora essa sequência aqui. Quando isso acontecer, nome mais preposição mais que e se, eu vou ter justamente o que? Presta atenção. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, ó, uma oração subordinada vai ser chamada de substantiva. Por que que ela é chamada de substantiva? Porque ela vai ser introduzida por conjunção integrante, que ou se. Ela vai ser introduzida por conjunção integrante, certo? Ela vai ser chamada aqui, ó, de completiva nominal. E aí eu vou explicar direitinho como é que funciona, por que que essa resposta da questão 13 é a letra D. Ó. Ele cobra muito orações substantivas. Aí você vai fazer assim, gente. Aí você vai fazer assim, ó. Nome mais preposição mais que se. Essa preposição aqui que acompanha a oração, ó, de que acompanha a oração, ela é oriunda de um nome. De um nome. Ah, Edson, que é um nome. O nome, no caso aí, ele pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, pode ser um substantivo, certo? Então, o que é que você vai fazer, gente? Olha, nome mais preposição mais que se vai ser completiva nominal. E aí, como é que eu vejo isso? Sua mãe sentiu orgulho. Ó, quem sente orgulho de. Perceba que esta preposição que está aqui, ela vem de orgulho, professor. E o que é orgulho aqui, ó, ela sentiu orgulho, é o orgulho. Esse cara aqui é um nome, é um nome. Poderia ter confundido se a banca com Suplan tivesse colocado na C a resposta objetiva indireta. Iria dar mais confusão. Aí olha só, gente. Se você aprendeu esta fórmula aqui,
Pegue a mesma fórmula, basicamente, preposição mais que, mais se. Pega a mesma construção, só que ao invés de nome, seja um verbo. O que é que acontece agora, gente? Se a fórmula for assim, ó, o termo é esse, ó. Preposição, ó, é o mesmo termo, só que agora esta preposição ela vem de um verbo. E aí quando for assim, ó, ela vai ser assim, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Indireta. O que é que há em comum entre um objeto indireto e um complemento nominal? O que é comum nos dois? Tanto o indireto quanto o complemento são sempre regidos por preposição. Então, antes da primeira palavra, tem uma preposição. Então, o que há em comum tem preposição. O que há de diferente é que o objeto indireto ele completa um verbo, completiva nominal completa um nome. Então, os dois são regidos por preposição, são iguais. A diferença principal é que um se refere a um verbo, enquanto o outro se refere a um nome. É por isso que o nome é completiva nominal. E algumas pessoas confundem. Eu vou dar dois exemplos aqui para você ver a diferença dos dois. E jamais erre a diferença de completiva nominal com objeto indireto. Não pode. Um completa verbo, um completa nome. Então, na nossa tabelinha que eu fiz, vocês conseguem acertar por quem? Pelo termo que rege o quê? A preposição, ó, se é um nome ou se é o quê? Se é um verbo. Tira o print aí, tira o print aí, tira o print aí, tá certo? Eu vou citar um exemplo aqui, ó. Eu vou citar dois exemplos aqui para vocês compreenderem, gente. Olha só, vou citar dois exemplos aqui, ó. Ó, olha a primeira aqui. Opa, errei aqui. Peraí. Cadê? Olha a primeira, certo? Olha a primeira. Necessito de que você estude. 2. Tenho necessidade de que você estude. Aí olha só, gente, o que é que há igual aí? Ó, a oração é essa aqui, ó, de que você estude, de que você estude. Não é igual? Sim. Ambos são introduzidos por quem? Pelo de. Pelo de. Aí se você observar, eu vou estar com isso aqui, ó. Preposição mais que o se. Preposição mais que o se. Não tá igual, pessoal? Tá. Preposição mais que. Preposição mais que. Tá igual. Vamos para a diferença. Esse de ele vem de quem? De necessito. Necessito é o que, professor? Necessito é um verbo. No segundo, o de vem o de quem? De necessidade. O que é necessidade? É um nome. E aí, olha a formulazinha, pessoal, aí valendo, ó. Verbo mais preposição mais que se é igual oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ó. É isso aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Aqui, pessoal, necessidade de, necessidade é um substantivo, é um nome. Aí eu tenho, ó, nome mais preposição mais que se é igual oração subordinada, substantiva,
Completiva nominal. Então, a diferença está no termo regente. A diferença de um para o outro está no termo regente. Neste caso aqui, pessoal, ele não colocou indireto. Ó. Se ele tivesse colocado indireto aqui, iria confundir. Mas o que mata aqui é porque o termo que exigiu preposição é um nome. É orgulho. Orgulho é um nome. Logo, esta oração aí, ela é completiva nominal. Certo? Completiva nominal. Beleza, pessoal? Vamos então aí para a questão 3, 4, né? Questão 4 diz assim, ó. Questão 4 diz assim. Caso o escritor tivesse iniciado sua resposta com para mim, a maioria dos escritores, enquanto escreve, seria correto afirmar que o que eu já reparo aqui, pessoal, é uma questão de concordância. E aí a questão de concordância eu já observo isso aqui, ó, a maioria dos escritores. E aí já vai me remeter a uma regra fundamental que diz assim, ó, sujeito partitivo. Pessoal, tem alguém aqui que vai fazer o concurso de Jaguaribe agora dia 18? Comenta aí, por favor, só para eu ter uma ideia aqui que eu vou dar uma dica para vocês. Sujeito partitivo, sujeito coletivo, sujeito formado por fração e sujeito formado por porcentagem. Sujeito formado por porcentagem. Mais especificador. Comenta aí, pessoal. Alguém vai fazer o concurso de Jaguaribe? Comenta aí, por favor. Mais verbo. Então, como é que funciona essa regra aí que você vai aprender e não vai mais errar, certo? Olha só, gente. Concordância com o sujeito partitivo, com o sujeito coletivo, com o sujeito formado por fração e com o sujeito formado por porcentagem. Seguido de especificador. Seguido de especificador. Como é que a gramática fala sobre esses caras? A gramática diz que você pode pegar este verbo e concordar com o partitivo, com o coletivo, com a fração ou com a porcentagem. Ou você pode pegar o verbo e concordar com o especificador. Eu não vou... com o especificador. Eu li aqui a frase de Alan, eu não vou, aí eu estava explicando, eu li e repeti a frase dele. Pessoal, quem vai fazer concurso de Jaguaribe aí, essa regra cai muito nas provas da banquinha. Cai muito. Então não ficaria surpreso se ela viesse no domingo agora, tá bom? Ou sábado, né? Que vai ter prova sábado também. Então, gente, olha, como é que vai funcionar? O que é um sujeito partitivo? Vamos para cá? O que é um sujeito partitivo? É o sujeito formado por a maioria de, boa parte de, grande parte de, a menor parte de. O que é um sujeito coletivo? Formado por coletivos, né? Substantivos coletivos. Um grupo, manada, né? A turma é coletivo. Fração, 1/3, 2/3. Porcentagem, 1%, 20%. Então, meus amigos, eu vou ter dupla concordância. Eu posso concordar com o núcleo deles, com o coletivo, com o partitivo, com a fração, com a porcentagem, como também eu posso concordar com o especificador. E olha só, é uma das únicas possibilidades do português em que eu posso concordar com o termo preposicionado. Vou repetir novamente. É um dos raros casos do português em que eu posso pegar um verbo e concordar com um termo que tem preposição. Então vamos lá, então. Vou citar 2 exemplos aqui antes de responder a questão. Certo? Antes de responder. Se eu disser assim para vocês, ó, a maioria dos alunos, a maioria dos alunos de Edson foi
aprovada, foram aprovados. Então, posso, meus amigos, falar de duas formas aí, ó. A maioria dos alunos de Edson foi aprovada. Cuidado aqui, pessoal, ó. Cuidado aqui. Eu usei foi no singular e aprovada no singular para concordar com maioria. Vai concordar com quem? Com maioria. Por outro lado, eu coloquei foram, acho que vai ficar, mas já vai dar para ver. Eu coloquei, ó, foram aprovados, só no plural e no masculino, para concordar com quem? Com alunos, que é o especificador. Então, aí eu posso fazer o quê? Dupla concordância. Concordo com um, concordo com o outro. Tranquilo? Neste caso, pessoal, cuidado, ó. Se eu disser assim, ó, a maioria da Câmara, votou. Por que eu só posso dizer votou? Por que eu só posso dizer votou? Porque se eu quiser concordar com maioria, vai ser a maioria votou. Se eu quiser concordar só com o mais próximo, vai dizer a Câmara votou. Então tenha cuidado, pessoal. Você vai fazer os dois testes. Concorda com um, concorda com o outro. E aí vai ficar mais fácil você acertar. Vamos voltar então aí para a nossa questão? Vamos voltar para a nossa questão? Aí diz assim, ó. A maioria dos escritores. A maioria é o partitivo. Dos escritores é quem, professor? Dos escritores é o especificador. Então aqui eu posso concordar com maioria. Eu posso dizer, por exemplo, ó, a maioria publicou. Ou eu posso concordar com escritores. E aí eu posso dizer a maioria publicaram. Então admite essa dupla concordância. Olha a letra A. A concordância não está de acordo com a norma padrão da língua. Ele colocou, ó, escreve. Então, ó, escreve concorda com quem? Com maioria. É possível escrever escreve no plural? Sim. E se eu escrevo escreve no plural, vai ser para concordar com escritores. Não está de acordo com a norma padrão? Errado. Aí ele diz, ó, sendo necessária a substituição de escreve por não, não é necessária. Necessária é obrigatória, não é obrigatório. Olha B, não há diferença semântica entre a escolha de uma ou de outra possibilidade de concordância do verbo, a saber, no singular ou plural. Há diferença sim, pois quando você diz publicou, a semântica está voltada à maioria. Quando você diz publicar, está centrada nos escritores. C. Existe a possibilidade de que seja acrescentado o pronome apassivador se ao verbo, mantendo sua concordância na terceira pessoa do singular? Não, não existe. A resposta, e olha que a resposta da D é exatamente o que eu trabalhei com vocês, ó. A concordância neste caso, ó, se deu com expressão partitiva, ó, escreve, concorda com maioria, havendo possibilidade da flexão no plural do verbo escrever, concordando com a palavra escritores. Olha que bonito, que bonito, que bonito ver como é que eu ponho em prática um conhecimento como este aqui. Ó. Um mapazinho mental desse aí resolve praticamente todos os seus problemas. Certo, pessoal? O detalhe é identificar que essa regra você responde com essa tabela. Certo? E é isso que a gente aprende ao longo do curso de português. Bom, vamos para a última questão. Sei que está muito bom, mas aí na reta final vamos marcar corujões aí. Uma aula começando às 10 horas da noite até 11, 11h30, tá certo? E aí vamos formando aí a nossa comunidade de português, pessoas aí que vão vencer através dos estudos, tá bom, pessoal? Olha o que ele diz na 5. A 5 é uma questão de pontuação. E na questão 5 ele diz assim, ó. Assinale a alternativa em que a reescritura de trechos do texto, alterando a pontuação, encontra-se de acordo com as normas gramaticais. Ele quer a alternativa
correta. E aí, meus amigos, para você acertar uma questão como essa, só precisa você entender um fundamento muito importante, que é, eu vou até colocar aqui, termos essenciais. Termos essenciais são inseparáveis. Termos essenciais são inseparáveis. Quais são os termos essenciais, professor? Quais são os termos que você está se referindo? É a relação do sujeito, verbo e complemento. Eu não posso separar o sujeito do verbo. Nem o verbo do seu complemento. E aí, quando eu pego aqui, gente, o que é que... Peraí. O problema não são os equipamentos eletrônicos. Olha só. O que é que está acontecendo aqui nessa... a frase está invertida, Os equipamentos eletrônicos não são o problema. Então, essa vírgula aqui, está errada. Está errada porque ela está separando aí, no caso, né? Está separando, no caso aí, os termos, no caso aí, que são dependentes. Então, quando eu coloco na ordem, eu vou ter assim, os equipamentos eletrônicos não são o problema. Não são o problema. Acontece aqui que eu tenho aqui, os equipamentos é o sujeito, são é um verbo de ligação e o problema aqui é o que chamamos em sintaxe de predicativo. E uma coisa bem rápida, pessoal, o que vai te ajudar a acertar, o que vai te ajudar a entender pontuação é justamente a sintaxe. As justificativas e usos da pontuação estão atreladas às funções sintáticas. Então, neste caso, essa vírgula aqui ela está equivocada, porque ela está separando o predicativo do seu verbo. Não pode. Olha saber, quem é que vai de carro até para uma distância de 2 quarteirões? Todo mundo. Então, essa vírgula aqui, ela está errada. Porque ela está separando o sujeito todo mundo do seu verbo. Quem é que vai de carro? Todo mundo. O aparelho tem sempre prioridade. Quem é que tem sempre prioridade? O aparelho. O aparelho é o sujeito, o verbo é ter. Essa vírgula aqui ela está errada. Tem sempre prioridade, como comprovou, né? E no caso aqui eu posso também retirar essa vírgula aqui. Tá bom? A resposta é a alternativa de letra D. O problema é que criamos, tem que tomar muito cuidado, pessoal, com o que eu chamo aqui de teoria do termo intruso. Entre o sujeito e verbo, pode haver aí um termo intruso. Entre o verbo e complemento, pode haver um termo intruso. E aí, quando há termo intruso, o que é que você vai seguir? Você vai seguir a teoria da intercalação. Você pode colocar vírgula antes e depois de um intruso. Pode pôr vírgula antes e depois de um intruso. Então, eu posso separar sujeito do verbo com 2 vírgulas? Sim. Para intercalar, para isolar o termo intercalado. É aqui a única justificativa para empregar. Agora, o que eu tenho que entender é que eu tenho que empregar tanto a primeira quanto a segunda. Tanto a primeira quanto a segunda. Então, quando eu pego aqui, o problema é que criamos o quê? Uma atitude ansiosa e passiva. Repara só que o termo que está aí, diante da correspondência digital, esse termo que está aí é justamente um termo intruso. E o que é que vocês reparam aí? É o uso da vírgula antes e depois do intruso. Para que isso serve, professor? Para isolar, para intercalar o termo intruso.
certo? Então, pessoal, o que é que nós aprendemos nessa quinta questão? Primeiro, a base para pontuação é a sintaxe. Então, para você usar vírgula, basicamente, vai recorrer às funções. Vírgula nos adjuntos, vírgula nas orações, no aposto. Aqui, para você acertar uma questão como essa, que ele pera correta, e ele cobra essa relação de você identificar se as vírgulas estão certas ou erradas, pode ter certeza que você de cara consegue eliminar duas alternativas analisando o verbo e sujeito. E teve um dia aqui na minha casa que eu peguei uma horinha e comecei a responder questões. Essas questões assim que ele pede a correta. Pode ter certeza que 80% das questões que eu acertei, 80%, foi só com um detalhe. Ele separava o sujeito do verbo. Onde é que eu estudo o sujeito? Na sintaxe. Então você tem que dominar. Como é que eu encontro o sujeito? Perguntando. Quem é que mais verbo? Então na A, ele separou o predicativo do verbo. Vamos chamar de complemento para fins de pontuação, só para isso. Todo mundo vai de carro. Quem é que vai de carro? Todo mundo. Todo mundo é sujeito, vai de carro. Não posso separar, porque são termos o quê? Termos essenciais. O aparelho tem sempre prioridade. O que é que tem sempre prioridade? O aparelho. O aparelho é sujeito. Essa vírgula aí não pode ocorrer de forma nenhuma. Na letra D, perceba que eu disse assim, ó, criamos uma atitude ansiosa e passiva. Entre esses dois termos que são essenciais, há um termo intruso que é diante da correspondência digital. Para ficar certo como está na questão, tem que isolar a vírgula antes, tem que isolar a vírgula depois. As duas têm que ser usadas. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? Compreenderam, pessoal, como é que funciona, certo? Gabarito aí, vamos só passar aí, eu vou só passar para vocês aí rapidinho o gabarito aí para quem chegou para o final, certo? Questão 1, a resposta foi letra A, só é igual a somente, é advérbio. Questão 2, a resposta foi D. Está incorreto o uso da crase na D, porque a crase é proibida antes de verbo. Na letra C, nome mais preposição. Questão 3, nome mais preposição, mais que o se, vai dar uma oração subordinada substantiva completiva nominal, que foi a letra D, da 3. Questão 4, ele cobrou a regrinha do partitivo coletivo, fração e porcentagem mais especificador. Nós vimos que pode concordar com um ou com o outro. A resposta da 4 foi letra D, né, em que ele disse que pode concordar também no plural. E a questão 5, a resposta é D, a que está correta. As outras, a pontuação separa termos dependentes. A D está totalmente correta, tá certo? Está totalmente correta, tá bom? A aula vai ficar gravada, vai ficar disponível para vocês assistirem novamente, tá certo? A Jaiane, né, perguntou sobre a questão do aulão de Jaguaribe. O aulão de Jaguaribe vai ser nesta quinta-feira, às 18 horas. Eu vou dividir o aulão em duas partes. A primeira parte eu vou responder questões e a segunda parte eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. Você vai ver quais são os assuntos que você está sentindo dúvida. Professor, eu estou com dúvida em função metalinguística. Você vai lá, no finalzinho eu vou fazer uma bateria e tira dúvidas. Eu vou aqui anotar, vou fazer os resumos, explicar para vocês. Eu vou ter lá meia horinha para atender essa demanda aí que eu acho importante, né? Vira e mexe tem aquela dúvida que você sente, né? Para responder as questões. Certo, pessoal? Gente, pessoal, então um forte abraço a todos aí, né? Quem quiser adquirir curso preparatório de português para Macaíba, né, que está em promoção por apenas R$90, curso de português, é só entrar em contato comigo, tá certo? Se você também está interessado nas outras disciplinas, como informática, matemática, lógica, tá certo? Eu faço por parte do grupo dos Mentores Cursos e lá também vai ter cursos disponíveis também de informática, de lógica, de administração para nível médio, tá certo? Então, você analisa aí qual é a sua necessidade, se é todas as matérias, se é uma,
se é 2, aí vai depender de você, tá certo? Então, um forte abraço a todos vocês, certo? Fiquem todos com Deus e nos vemos amanhã. Amanhã eu estarei aqui novamente, continuando a sequência de aulas para o concurso de Mossoró, vai ser aula 2, tá certo? Então, se você quiser também participar, sempre é válido aprender português essencial, tá certo, pessoal? Um forte abraço aí a todos vocês, certo? A todos vocês e até mais, pessoal. Boa noite. Valeu!